Bolsonaro já falou a favor do fechamento do Congresso. A gente relembra isso de uma maneira tão genérica que parece um mesmo filme repetido meia dúzia de vezes. Existe sim algo que está sempre dando as caras na carreira de Jair. O atual presidente mostrou mais de uma centena de vezes que não enxerga o valor e o significado da democracia na forma como está na nossa Constituição. Mas, por outro lado, a história do namoro de Bolsonaro com a não-democracia e com o espírito golpista mesmo é cheia de detalhes que a gente precisa olhar mais de perto. Eu começo a trazer essa história para vocês hoje. Se segura! – 1988. Vida nova. No ano do nascimento da Constituição, Bolsonaro deixou de ser um militar da ativa para se tornar um político profissional. Foi naquele ano que ele se elegeu vereador no Rio, seu primeiro cargo público. Nas suas primeiras declarações, Bolsonaro parecia querer como que virar a página do regime militar. Em entrevistas de 88 e 89, você vê ele, um militar, dizendo, por exemplo, que não sabia se o militarismo tinha sido bom ou ruim para o país. Também chegou a falar de uma chapa para a eleição de presidente que juntasse a esquerda com os militares. Era como se fosse vamos superar isso tudo. No fim dos anos 1980, com os ventos da democracia soprando, Bolsonaro falava nos direitos dos militares. Ele, que em 86 tinha ficado famoso reclamando dos salários dos militares na mídia, o que não era nem um pouco comum, em 89 passou a abrir os caminhos para que o pessoal das Forças Armadas tivesse seus direitos reconhecidos na justiça. Entre uma coisa e outra, é verdade, ele foi acusado de elaborar planos terroristas para forçar as autoridades a dar um aumento para os militares. Mas depois desse escândalo, suas atitudes levavam a muita gente a achar que ele poderia sim estar afinado com os novos tempos. Essa manchete aí é de logo depois da segunda vez que Bolsonaro se lançou em uma eleição. Ele havia passado 2 anos como vereador, mas o negócio dele era mais os salários dos militares, e um vereador não pode fazer muita coisa por isso. Então ele seguiu o plano que ele já tinha traçado e se candidatou a deputado federal. Foi eleito e se mudou para Brasília. Seu nome tinha surgido em meio a polêmicas, então antes de chegar à Câmara, suas declarações caminhavam muito nessa direção de tentar afastar a desconfiança em torno da sua figura. Até então, Bolsonaro queria passar por alguém que estava tranquilo cumprindo seu papel em um regime comandado por civis. Mas em 1991, logo depois de ele assumir, quando ele começou a se soltar e falar na tribuna da Câmara, já se percebiam as primeiras falas ameaçadoras. Nessa aí, com 1 mês como deputado, ele veio ao microfone dizer que a disciplina nos quartéis tinha um limite. O que ele queria dizer? Os militares tinham que ser atendidos ou iam se revoltar? Semanas depois veio a notícia de que ele seria organizador do primeiro protesto de militares reivindicando melhores ganhos que se tinha notícia desde que a democracia tinha voltado. De acordo com os jornais, foi uma passeata pacífica. Porém, nela havia uma porção de pensionistas, uns militares da reserva e alguns membros da ativa. Aqueles mesmo que têm acesso a armas. Bolsonaro prometeu que aconteceriam atos em diversas outras cidades. A temperatura ia subir. A gente vai ver. 1 mês depois, dentro do Congresso Nacional, Bolsonaro diria isso. O senhor chefe supremo das Forças Armadas, presidente Fernando Collor de Mello, nos mantém discriminados, mal alimentados, mal pagos, mal remunerados, desinformados. O mesmo tratamento que é dispensado ao cão de caça, ele soltará então a tropa em cima da caça que lhe interessar. E logicamente essa caça, nobres colegas, um dia pode ser, quem sabe, nós mesmos, os parlamentares. Veja bem, o capitão e deputado tentava se colocar como alguém que trazia as notícias dos quartéis para a classe política. E estava dizendo que um poder da República, aquele no qual ele se inseria, podia ser atacado em breve. Aquilo estava estranho e aí começaram a ficar de olho nele. Olha essa notícia aqui. No meio disso tudo, o comentário dele, um tanto prosa, foi dizer que havia um temor no ar entre os generais de que ele virasse uma liderança paralela. Quer dizer, que as tropas obedecessem a ele, capitão, e não aos comandantes. Uma liderança paralela é o pesadelo dos militares, porque alguém com essa característica quebra a espinha da instituição, que é a hierarquia e a disciplina. Difícil dizer se estava acontecendo mesmo, mas bom, era algo que estava no radar, algo que se falava sobre. Pelo sim, pelo não, o fato é que o capitão Jair Bolsonaro foi proibido de entrar em quartéis. Era uma medida para diminuir sua influência na tropa. Ele era visto como um agitador, alguém que vai lá e atiça o pessoal que está descontente a se revoltar. Então, acharam melhor fazer o que tivesse ao alcance para que o pessoal dos quartéis não escutassem muito. Mas é importante dizer que a insatisfação dos militares era real, não era uma invenção do capitão Bolsonaro. Talvez ele estivesse jogando gasolina, mas havia gente de dentro que, ao que parece, também podia estar apostando nessa tática de colocar medo nos civis de que uma grande revolta poderia vir. Exemplos concretos.
Em São Paulo, houve 2 atentados à bomba, sem vítimas, atribuídos a militares insatisfeitos. O Clube Militar, por sua vez, chegou a distribuir uma nota citando a tal intervenção militar. No ano de 1992, em seu primeiro discurso, Bolsonaro já partia para cima do presidente da época, o hoje senador Fernando Collor. O capitão tinha sido entusiasta de Collor, mas em 92 ele já gritava no Congresso que aquele era um presidente sem vergonha na cara. Aquilo era forte o suficiente, mas em 20 de janeiro, o ano mal tinha começado e Bolsonaro fez um discurso no Congresso falando simplesmente isso. O único problema realmente para esse país sair dessa linha da democracia, né, seria a fome. Né? E o recado que eu gostaria de dar ao senhor presidente é o seguinte, que o que faz o paladar é o apetite e a fome. E tem muito militar, não da cúpula, mas de baixo, com a vontade terrível de devorá-lo. Ou seja, devorar esse presidente peçonhento que nós temos. Veja, de um lado o Jair era acusado de atiçar as tropas, de outro ele passava mensagens que a coisa ia pegar fogo. Muitas vezes o jogo ia ser esse. Se perguntassem se era o que ele queria, ele poderia dizer, não, nada a ver, tô só falando para vocês como está a situação. Mas quem observava o que ele estava fazendo achava que ele usava o mandato dele para jogar as tropas em cima do governo. Repara um detalhe, em 1991, Bolsonaro tinha feito falas ameaçadoras apontando para o poder legislativo, com aquele negócio dos deputados que iam ser atacados por militares cães de caça esfomeados. Um ano depois, ele jogava ameaça para o lado do chefe do executivo. Percebe como isso poderia ser uma forma de colocar medo em toda a classe política? E é bom que se diga, Bolsonaro falava nesses termos contra o presidente, mas isso nada tinha a ver com as denúncias que levariam ao impeachment de Collor. Essa crise só viria em maio daquele ano. Acho que faz mais sentido tomar esses ataques de janeiro como um sinal de que o capitão estava começando o ano partindo para cima. Nos primeiros meses de 1992, Bolsonaro se ocupou de várias coisas. Por exemplo, das muitas questões de interesses concretos dos militares, de atacar e ofender o alto comando das Forças Armadas e de fazer consultas ao Tribunal Eleitoral para saber como viabilizar que mais militares se candidatassem nas eleições daquele ano. E assim seguia. Fechou março chamando Collor de o pior presidente da história. Mas aquilo era nada diante do que ele faria em abril. Naquele mês, Bolsonaro anunciou que promoveria um protesto com familiares de militares, principalmente as suas esposas. Quando começou a falar disso, ele deu números. Esperava 10 mil pessoas para marchar em direção aos ministérios militares. Nunca se tinha visto nada perto disso em termos de protesto da classe militar. Foi Bolsonaro que começou com isso de manifestações em prol da família militar. O passo seguinte que ele parecia estar tentando era dar mais volume à insatisfação dos militares. E não era só mostrar um monte de gente concentrada querendo melhores condições de vida. Suas ações estimulavam o medo de que algo pior acontecesse. Eu disse que foi em abril que ele puxou esse movimento, mas eu quero mostrar algo bem estranho que talvez até hoje não tenha sido notado. Bolsonaro trouxe isso a público em 6 de abril de 1992, exatamente um dia após o golpe que Alberto Fujimori deu no Peru, com o apoio dos militares daquele país. Ainda não se sabia, mas Bolsonaro era um grande admirador de Fujimori, o tal ditador peruano. Coincidência ou não, o golpe peruano foi no dia 5 e no dia 6 Jair Bolsonaro puxava o maior protesto da família militar em décadas. Nesse 6 de abril, no Congresso Nacional Brasileiro, o capitão e deputado Bolsonaro leu um manifesto que teria sido entregue a ele por esposas de militares. Eu li tudo o que Jair vinha dizendo na Câmara até então. Olha, o documento parecia ser todo em cima de pontos que ele vinha trazendo nos seus discursos. Não dá para afirmar isso com 100% de certeza, mas tinha todo o jeito de jogada ensaiada. Embora Bolsonaro dissesse que o documento partiu das senhoras, ele logo deixou claro que estava fazendo palestras para instruí-las. Ou seja, se ele instruía, as ideias vinham delas ou vinham dele. Na prática, desde a leitura do documento no Congresso, no dia 6, ficava marcada para dali 3 semanas um ato chamado Marcha pela Dignidade da Família Militar. Seria em 27 de abril daquele ano. O então deputado passaria essas semanas fazendo reuniões para mobilizar mais e mais pessoas. O clima ficou tenso rapidinho. Bolsonaro era conhecido por ser afeito a agitações desde os seus tempos de quartel. Embora ninguém achasse que um golpe fosse ser dado naquele dia 27, os militares mostravam ter receio do dia seguinte ao ato, das repercussões. Se a moda pega, se os protestos ficam maiores, se cada vez mais os militares da ativa, aqueles que têm acesso a armas, se sentissem à vontade para entrar nessa onda, onde ia parar? No Congresso também teve muita gente preocupada que aquilo fosse uma incitação, que fosse o início de um movimento que levasse a um golpe. Tem muito militar doido para fazer aqui o que fizeram no Peru, disse José Genuíno, um dos deputados mais engajados em colocar panos quentes naquela história toda. Pelos discursos e declarações de Bolsonaro, a impressão é que ele parecia saber onde estava se metendo. Começa com esse truque.
Quando você faz uma mobilização focando nas mulheres dos soldados, você está trabalhando com um público que não pode receber as punições que estão no regramento das Forças Armadas. Elas não são soldados. Quer dizer, dá para proibir os militares de irem a passeatas, mas não se pode prender as mulheres deles por irem às ruas. O deputado Bolsonaro parecia calcular direitinho os riscos e onde poderia estar ganhando com aquilo tudo. No limite do limite, se a coisa pega fogo, se os protestos seguem, se os militares, como ele tinha dito, devoram o presidente e os congressistas, quem seria o líder do movimento que derrubou o governo? Esse era o pior cenário. Mas no barato, sendo líder da causa salarial, ele ganharia mais moral com a tropa. No meio da sua luta, ele parece ter entendido que podia crescer diante dos militares do alto comando. Nessa época, ele ofendia demais os ministros militares. Esses altos generais tinham duas opções. Ou podiam fazer vista grossa para aquele xingamento de um reles capitão, correndo o risco de serem desmoralizados diante de seus comandados, ou então tomar alguma atitude. Só que como esse capitão desbocado era um deputado, eles teriam que acionar a justiça para que ela pedisse à Câmara dos Deputados uma autorização para um processo contra Bolsonaro. Os ministros chegaram a falar de prendê-lo, como se fosse um capitão insubordinado, mas ele zombou. Ele sabia que estava bem protegido com suas prerrogativas parlamentares. Então, essa segunda opção seria um negócio complicado. E não era só isso da proteção que Jair tinha. Dificilmente a coisa ficaria como um confronto pessoal entre o deputado e os ministros. Provavelmente ia se instalar uma crise entre, de um lado, o legislativo, que era onde Bolsonaro estava, e do outro, as Forças Armadas e o executivo, que era o lado que esses ministros generais ficavam. O que os militares optaram por fazer era mais simples. Pediram que a turma do deixa disso entrasse em campo para convencer Bolsonaro, seja com jeitinho ou falando grosso, a moderar a linguagem e desistir do protesto. Tudo era um grande pisar de ovos. Era uma jovem democracia, não é como hoje. Não tinha nem 5 anos daquilo funcionando a todo vapor. Então todos pareciam querer evitar o choque, exceto Bolsonaro. Como deputado, ele parece ter achado um lugar confortável para trabalhar como agitador. E não sou eu quem está usando essa palavra. Os jornais se referiam a ele assim e ele mesmo falava disso. Protegido, o capitão e deputado Bolsonaro seguiu fazendo suas palestras. Mesmo diante de alguma reprimenda de colegas deputados mais experientes e poderosos, ele, bem peitudo, dizia que a passeata seria mantida e que se fosse proibida, aí que ele iria reagir com tudo. Também sem dar muitos detalhes do que era esse tudo. Pouco se fala daquele abril de 1992, mas aquelas semanas foram bem intensas. Segundo o Jornal do Brasil, que era o maior jornal do país na época, aquela era a maior crise entre militares e o Congresso desde 1968. Aquela crise que tinha culminado no AI-5, o pior momento da ditadura. As Forças Armadas não assistiam a tudo sem fazer nada. Ao seu modo, tentavam conter a mobilização puxada por Bolsonaro. Um ano antes já tinham proibido ele de entrar em quartéis. Agora avisavam os maridos que aqueles que tivessem suas esposas nas reuniões ou no ato do dia 27 acabariam punidos com transferências ou prisão. Mas não parava por aí. Nos dias das tais palestras, a polícia do Exército cercava as áreas em que aconteciam essas reuniões, às vezes com centenas de homens. Com todas essas dificuldades, Bolsonaro seguia fazendo sua mobilização para a tal Marcha da Dignidade. Logo na primeira semana, ele fez uma palestra em uma área de Brasília, na Asa Norte, cheia de sargentos do Exército. Segundo eles, tiveram presentes cerca de 300 militares. Ontem, nós realizamos a nossa reunião com mais de 300 militares na própria quadra 306 Norte, onde é habitada por sargento do nosso glorioso Exército Brasileiro. Havia esposas também, mas no dizer dele, eram centenas de militares reunidos. Reunidos com ele, né, que tinha fama de agitador. Segundo jornais, ele declarou que pretendia reunir militares da ativa até o posto de coronel. Tinha um plano. Bom, se as palestras eram para debater a situação e chamar as pessoas para o protesto, envolver militares da ativa já era outra coisa. Era bem grave. No dia dessa reunião, consta que um sargento aeronáutico acabou preso. E tinha mais em relação ao pessoal da ativa. Depois disso, Bolsonaro foi a um batalhão da PM e convidou os policiais de Brasília para o tal ato que ele estava organizando. Que fique claro, Jair falava abertamente sobre isso nos discursos no Congresso. Mas claro, fazia como se tudo aquilo fosse normal. Dizia que era um ato como outro qualquer, que ele não estava tentando ser uma liderança paralela dos militares, que estava fazendo aquele auê todo por conta da inércia e da omissão dos ministros em relação aos salários da tropa. Aí parecia ser ele tentando tirar de si a fama de agitador que ele tinha na praça. De um lado, ele aliviava sua barra. Do outro, ele trabalhava ao mesmo tempo para gerar tensão a respeito da situação toda. Em um discurso na Câmara, mandou esse recado citando o golpe de Fujimori que tinha acontecido há poucos dias. Não pretendo uma situação como acontece no Peru atualmente, mas infelizmente caminhamos para isso. Sexta-feira e ontem
estiveram nas ruas. Amanhã pode estar aqui dentro. E um militar da ativa está sedento por esse momento. E a verdade é essa, meus senhores. Vamos lá, ele estava reunindo militares e seus familiares, dizia que um golpe era uma possibilidade, mas dizia algo na linha: eu fazendo alguma coisa? Que nada, eu não faço nada. Só tô contando que a coisa tá braba. Os dias seguiam e, em meio às suas palestras, a cada ação da Polícia e do Exército, ele cobrava uma atitude do Congresso Nacional. De fato, havia repressão em suas reuniões, e ele usava o argumento de que o que estava sendo atacado não eram os seus direitos, mas o exercício de um mandato público, e, por consequência, o ataque era o Congresso Nacional. Não ia colar. No Congresso, todos temiam uma crise com os militares. Tentavam colocar panos quentes e ele ignorava. O clima estava ruim para Bolsonaro na Câmara. E ele percebia, mas não só não aceitava os conselhos da turma do deixa disso para parar com aquelas ações, como cobrava garantias para seguir com aquela sua mobilização de potencial explosivo. Deixava claro que nada o deteria. Que o soldado, quando vai na guerra e tem medo de morrer, ele é um covarde. Foi o que ele chegou a dizer em um discurso. A frase dá o tom do que foram aquelas semanas. Era ele falando da República cair e se apresentando para a guerra. A última tentativa de desarmar aquilo foi quando finalmente chegou uma proposta de aumento para os militares. A proposta foi considerada razoável por outros congressistas, mas Bolsonaro deixou claro que a passeata ia acontecer de qualquer jeito. A visão que se tinha é que ele estava plantando crise em um palheiro pronto para pegar fogo. Então, depois de semanas assim, a passeata veio. Daí, quando chegou o dia, aconteceu uma coisa que Bolsonaro não esperava. Ele chegou a falar em 10 mil pessoas no ato coordenado por ele, mas na hora H tinha muito menos gente na esplanada. O Jornal do Brasil publicou reportagem dizendo que ali tinham 600 manifestantes e 800 policiais mobilizados para a segurança, ou seja, mais polícia do que gente. Não dava para fazer tanto barulho desse jeito. Nos jornais a gente lê um relato de um ato que transcorreu pacífico, mas os discursos de Bolsonaro foram descritos como agressivos e ofensivos. O público repetia que Bolsonaro era o seu líder. E em uma faixa se lia que disciplina de barriga vazia não dá. Ou seja, como que colocando a indisciplina no horizonte. Bolsonaro líder e possibilidade de indisciplina. Seria ele um agitador, uma liderança paralela, como diziam os generais? Bom, seja como for, esses altos comandantes ficaram satisfeitos com essa baixa adesão da marcha. No entanto, viram um problema que era mais grave que as ofensas feitas a eles. Bolsonaro tinha feito seus discursos se voltando a soldados que protegiam o ministério. Isso foi lido como um estímulo a que eles se revoltassem. Seria um motivo mais pesado para processá-lo do que os xingamentos dirigidos aos ministros. Aí, de novo, entrou em campo o time dos deputados que trabalhava para colocar panos quentes naquela fervura. Eles negociaram uma retratação pública de Bolsonaro. O capitão não cedeu. Ao fim, apesar da disposição do ministro do Exército em mover uma ação, acabou prevalecendo o deixa disso. Se calculou que uma crise ia acabar se instalando e que o melhor a fazer era simples, que eles, os ministros e um grupo de parlamentares, lutassem por melhores salários para os militares. Assim, poderia ser que se diminuísse a influência do capitão na tropa, reduzindo também a chance de rebeliões futuras. Bolsonaro, depois dessa confusão toda, optou por ficar mais de um mês sem fazer nenhum discurso. Numa campanha iniciada um dia após um golpe de Estado em um país vizinho, a agitação aconteceu. A presença de militares da ativa em reuniões foi registrada. E o medo do clima esquentar e isso virar uma revolta nos quartéis existiu. Porém, mesmo diante daquela crise, que à época foi comparado com a que acabou resultando no AI-5, os poderes se viram com poucas armas para reagir diante de um deputado comandando a agitação. Militares disseram aos jornais que Bolsonaro estava abusando das liberdades que goza o deputado. Mas era isso, ele estava protegido em seu mandato e usou isso até o limite. Depois desse mês em silêncio, ele comunicou que tinha voltado a fazer suas reuniões. Dizia que só estava instruindo as esposas de servidores federais, ele não falava mais de militares, a pressionar os congressistas, fazer lobby, pedia que a Câmara então garantisse seu direito de fazer aqueles encontros. A polícia de Brasília passou a coibir aquelas reuniões. Para tentar provar que agora ele não estava fazendo nada de errado, ele passou a filmar o que era dito e a convidar mais os colegas para ver aquilo tudo. Nesse mês de junho, o clima era tenso, mas ele falava em um tom abaixo. Mas sabe como é, o tempo foi passando e no fim do ano o capitão voltou à carga. Em novembro, Bolsonaro já aparecia nos jornais falando que militares mal pagos e armados logo estariam invadindo prefeituras Brasil afora. Sempre esses avisos que o caldo ia entornar, embora nunca entornasse, aquilo parecesse mais coisa dele mesmo. Em dezembro, Jair anunciou que ia se envolver com um movimento de advertência de PMs e bombeiros do Distrito Federal ao então governador Joaquim Roriz. A linguagem era de ameaça, de que eles iam dar um presente de Natal para o governador. Estranhíssimo, mas ficou por aquilo mesmo. Voltando para as questões que eram suas, mais usuais, finalmente houve a votação da tal isonomia salarial dos servidores. Até então, para ele, uma lei que garantisse isso era a chave para melhorar a vida dos militares. A votação no Congresso para garantir esse direito veio e ele ficou muito frustrado com o resultado.
calculou e viu que o seu pessoal podia sair perdendo. Aí, diante desse quadro, voltou a pegar pesado. Começou a dizer coisas como: porque eu sou um democrata, mas um cidadão, um deputado que defende uma democracia responsável, e não essa bagunça que está instalada nesse país. Então, senhor presidente, é voz corrente na caserna, e eu alimento isso, que é melhor sobreviver em qualquer regime, sobreviver até mesmo numa ditadura, do que morrer na atual democracia brasileira. Veja, esse defendo é uma coisa nova. Do jeito que ele falou, não era só comunicar o clima nos quartéis. A gente começava a entrar na opinião dele. E também é nova essa comparação que ele fez entre democracia e ditadura. Até então ele não usava essas palavras assim, como quem discute o que é melhor. Falar assim comparando e dando sua opinião eram dois passos inéditos. A gente vai ver onde eles vão dar em 1993. Em 92 terminou o ano dando o aviso. Se o governo não aceitasse a sua proposta para o reajuste anual, ia começar o ano seguinte chamando os esposos militares e os militares da ativa para um movimento. Falou de novas manifestações de rua. A senha estava dada para mais um ano mobilizando o meio militar e partindo para cima do governo. Não sei se você reparou, mas a gente falou isso tudo e ainda não falou nenhuma vez da opinião dele de que o Congresso deveria ser fechado. Isso ainda está por vir. Eu pude chegar nesse nível de detalhe porque passei os últimos 2 anos estudando os absurdos de Bolsonaro antes que ele chegasse à presidência. Me dediquei inteiramente a isso, para ir fundo nessa investigação. Agora eu quero deixá-la toda registrada em livros que fiquem disponíveis de graça para todos os brasileiros, para todo sempre. Me ajuda! Nos nossos perfis das redes sociais, você clica no link da descrição, lá vai ter um livro de download gratuito para quem quiser e uma opção de contribuir para quem achar esse trabalho importante e tiver condição. Vai lá e confere!